Não adianta gritar comigo. Eu não vou fazer isso e pronto. Beatriz Santos arremessou a taça de cristal contra o piso de mármore da cobertura, observando com satisfação como o champanhe caro se espalhou pelos azulejos italianos importados. O som ecoou pelo apartamento luxuoso como uma declaração de guerra. Beatriz, pelo amor de Deus, gritou Marcos Santos, seu pai, passando as mãos pelos cabelos grisalhos. Aos 55 anos, o magnata imobiliário havia enfrentado sindicatos, políticos corruptos e crises financeiras, mas nada o havia preparado para lidar com sua filha de 17 anos. Você vai ao colégio e ponto final. Não é negociável. Ah, é? Beatriz cruzou os braços, seus olhos verdes faiscando de desafio. Então me obriga, papai. Vai chamar a polícia para me arrastar? Vai me amarrar na cadeira? Quero ver. Marcos olhou para a filha, reconhecendo nela a própria teimosia que o havia tornado um dos empresários mais bem-sucedidos de São Paulo. Mas, enquanto sua obstinação construíra um império, a de Beatriz estava destruindo tudo ao seu redor. Beatriz, você já foi expulsa de 3 colégios este ano. 3. O Colégio São Bento, o Dante Alighieri e agora o Porto Seguro. Nenhum diretor mais quer te aceitar. Ótimo, ela sorriu com sarcasmo. Pelo menos não vou ter que aturar aqueles professores chatos falando sobre matemática e química. Para que eu preciso saber isso? Tenho dinheiro suficiente para contratar quem quiser fazer meus deveres. É exatamente essa atitude que te trouxe até aqui, explodiu Marcos. Você acha que pode comprar tudo na vida? Que pode tratar as pessoas como lixo só porque tem dinheiro? Posso sim. E você me ensinou isso, retrucou Beatriz. Toda vez que algum professor reclamava de mim, você ia lá com sua carteira e resolvia tudo. Toda vez que eu quebrava alguma coisa ou brigava com alguém, bastava pagar e pronto. Por que agora seria diferente? As palavras de Beatriz atingiram Marcos como um soco no estômago. Ela estava certa. Ele havia criado esse monstro, transformado sua filha única numa pequena tirana, que acreditava que dinheiro podia resolver qualquer problema. Beatriz, as coisas precisam mudar. Você precisa entender que não pode continuar assim. Ou o quê? Vai me deserdar? Vai me expulsar de casa? Beatriz riu alto. Você não tem coragem, papai. Nunca teve. Mamãe morreu quando eu tinha 5 anos e você se sente culpado por trabalhar tanto. Então me compra tudo o que eu quero para compensar. É assim desde sempre. Marcos sentiu o ar escapar de seus pulmões. A verdade era cruel demais para ser negada. Depois que Helena morreu num acidente de carro, ele havia se refugiado no trabalho, deixando que empregadas e babás criassem Beatriz. E sempre que ela fazia birra ou demonstrava carência, ele abria a carteira. Está bem, disse Marcos, sua voz mais baixa. Você ganhou. Não vai voltar ao colégio, mas também não vai sair de casa, não vai ao shopping, não vai às festas. Vai ficar aqui nesta cobertura até aprender a ser uma pessoa decente. Você não pode me prender aqui. Posso sim. Sou seu pai e você é menor de idade. E para garantir que você aprenda alguma coisa sobre respeito e responsabilidade, vou contratar alguém para ficar de olho em você 24 horas por dia. Beatriz abriu a boca para protestar, mas Marcos já estava saindo da sala, pisando nos cacos de cristal espalhados pelo chão. No dia seguinte, Marcos estava em seu escritório na Vila Olímpia, tentando se concentrar em uma proposta de construção de um shopping center em Campinas, quando sua secretária, Carla, entrou nervosa. Senhor Santos, a empregada que o senhor contratou para cuidar da Beatriz está aqui. Marcos franziu o senho. Que empregada? Eu não contratei ninguém ainda. Foi a agência de empregos que indicou. Disseram que era urgente e que o senhor havia pedido alguém experiente em casos difíceis. Marcos suspirou. Provavelmente Carla havia se antecipado e resolvido o problema por conta própria. Sua secretária sempre foi eficiente demais para o próprio bem. Está bem, manda ela entrar. Carla abriu a porta e entrou uma mulher de aproximadamente 40 anos, magra, com cabelos castanhos presos num coque simples. Usava uma saia azul marinho, blusa branca e sapatos baixos pretos. Havia algo em sua postura ereta e no olhar direto que chamou a atenção de Marcos imediatamente. Bom dia, Sr. Santos. Meu nome é Rosa Silva.
Vinha em relação à vaga para cuidar de sua filha. A voz de Rosa era firme, sem qualquer traço de submissão ou nervosismo que Marcos estava acostumado a ver em empregadas que se candidatavam a trabalhar em sua casa. Rosa, preciso ser direto com a senhora. Minha filha é complicada. Já passaram por nossa casa mais de 15 babás, empregadas e tutoras nos últimos 2 anos. Ela conseguiu expulsar todas. Como? Perguntou Rosa, genuinamente curiosa. Bem, a última fez a menina chorar durante 3 dias seguidos com suas provocações. Antes dela, teve uma que colocou cola no cabelo enquanto dormia. Outra botou açúcar no tanque de combustível do carro dela. Beatriz é criativa quando quer ser cruel. Rosa assentiu como se estivesse recebendo informações sobre o tempo. E qual é exatamente o comportamento que o senhor gostaria de ver mudado? Marcos parou. Ninguém nunca havia perguntado isso. Todas as outras chegavam prometendo que conseguiriam controlar Beatriz, como se ela fosse um animal selvagem. Eu quero que ela aprenda respeito, que entenda que não pode tratar as pessoas como se fossem objetos descartáveis, que entenda que dinheiro não resolve tudo. E o senhor está disposto a apoiar as mudanças necessárias para que isso aconteça? Como assim? Rosa se inclinou ligeiramente para a frente. Senhor Santos, crianças como sua filha não mudam da noite para o dia. E geralmente o problema não está só nelas, mas em todo o sistema ao redor. Se eu for trabalhar com Beatriz, precisarei que o senhor também esteja disposto a mudar. Marcos ficou em silêncio por um momento. Era a primeira vez que alguém sugeria que ele poderia ser parte do problema. O que exatamente a senhora está sugerindo? Que deixe eu trabalhar, sem interferir, sem comprar presentes para compensar quando ela fizer birra, sem resolver os problemas dela com dinheiro. Consegue fazer isso? Marcos olhou para Rosa. Havia algo nela que inspirava confiança. Uma autoridade natural que nada tinha a ver com arrogância ou grosseria. Era simplesmente a presença de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Está bem. Quando pode começar? Agora mesmo. 1 hora depois, Rosa estava na entrada da cobertura de Marcos, no bairro dos Jardins, carregando apenas uma pequena mala de viagem e uma bolsa de couro gasta. A empregada que abriu a porta, uma mulher filipina chamada Maria, a olhou de cima a baixo com desconfiança. Você é a nova babá da Beatriz? Boa sorte, disse Maria balançando a cabeça. Espero que tenha trazido um seguro de vida. Onde ela está? Perguntou Rosa, ignorando o comentário. No quarto dela, ouvindo música alta e se recusando a almoçar. É sempre assim quando está com raiva do pai. Rosa assentiu e subiu as escadas de mármore em direção aos quartos. O som de música eletrônica invadia todo o 2º andar da cobertura. Rosa seguiu o barulho até uma porta de madeira escura com uma placa dourada que dizia Princess Beatriz. Rosa bateu na porta. Vai embora! Gritou uma voz do outro lado. Rosa bateu novamente, mais forte. Eu disse para ir embora. Rosa virou a maçaneta. A porta estava trancada. Beatriz, meu nome é Rosa. Seu pai me contratou para ficar com você. Preciso que abra a porta. Não vou abrir. Dane-se você e dane-se meu pai. Rosa tirou da bolsa um pequeno kit de ferramentas e em menos de 2 minutos havia destravado a fechadura. Abriu a porta e entrou. O quarto de Beatriz era do tamanho de um apartamento pequeno. Havia uma cama king size com dossel, uma TV de 75 polegadas, um closet que mais parecia uma loja de roupas e uma área de estar com sofás de couro branco. Tudo estava uma bagunça. Roupas espalhadas pelo chão, pratos de comida pela metade, copos vazios em todas as superfícies. Beatriz estava deitada na cama, de costas para a porta, fingindo que não havia notado a invasão. Rosa foi direto ao aparelho de som e desligou. O silêncio súbito foi ensurdecedor. Ei, quem deu permissão para você entrar no meu quarto e desligar minha música? Beatriz se virou, pronta para uma briga, mas parou quando viu Rosa. Havia esperado encontrar mais uma empregada assustada, pronta para implorar por misericórdia. Em vez disso, encontrou uma mulher de meia idade que a olhava como se fosse uma criança fazendo birra. Seu pai me contratou para ficar com você. Meu nome é Rosa.
Não me importa como você se chama. Pode ir embora agora mesmo porque eu não preciso de babá. Claro que precisa, disse Rosa calmamente, começando a recolher as roupas do chão. Uma pessoa que não consegue manter seu próprio quarto limpo definitivamente precisa de supervisão. Pare de mexer nas minhas coisas. Estas são suas coisas? Interessante. Pensei que fossem do seu pai, já que foi ele quem pagou por elas. Beatriz saltou da cama. Claro que são minhas, ele me deu. Ah, entendi. Então você trabalhou para comprá-las? Tem um emprego? Não preciso trabalhar. Meu pai é milionário. Seu pai é milionário. Você é o quê? A pergunta pegou Beatriz de surpresa. Ninguém nunca havia questionado sua identidade separada da riqueza de seu pai. Eu sou filha dele. Sim, você é filha dele, mas isso não te faz automaticamente dona de coisa alguma. Estas roupas, esta cama, esta TV, tudo pertence ao seu pai. Ele apenas permite que você use. Beatriz ficou parada no meio do quarto, processando as palavras de Rosa. Era a primeira vez que alguém questionava sua sensação de direito sobre tudo ao seu redor. Isso não é verdade. É sim. E quanto mais cedo você entender isso, mais cedo poderá começar a construir algo que seja realmente seu. Rosa terminou de recolher as roupas e as colocou numa cesta de roupa suja. Agora, você vai descer e almoçar. Depois vamos conversar sobre as novas regras. Que regras? Eu não concordei com regra nenhuma. Você não precisa concordar. Você só precisa seguir. Rosa saiu do quarto, deixando a porta aberta. Beatriz ficou ali parada, sozinha, pela primeira vez em anos, sem ninguém gritando de volta, sem ninguém implorando ou tentando agradá-la. Era perturbador. 10 minutos depois, Beatriz desceu para a cozinha, mais por curiosidade que por obediência. Encontrou Rosa sentada à mesa de jantar, comendo uma salada simples e lendo um livro. "Onde está meu almoço?" perguntou Beatriz. "Na cozinha", respondeu Rosa sem levantar os olhos do livro. "Bem, cadê? Alguém vai me servir?" "Você tem braços e pernas funcionais?" "Claro que tenho." "Então pode se servir sozinha." Beatriz olhou para Rosa, esperando que ela se levantasse para prepará-la um prato. Quando percebeu que isso não ia acontecer, foi até a cozinha e voltou com um prato de lasanha que Maria havia preparado. "Pronto, estou comendo. Satisfeita?" Rosa finalmente levantou os olhos do livro. "Por que você está me contando isso? Comer é uma necessidade básica, não uma conquista que merece reconhecimento." Beatriz quase engasgou com a comida. "Como é que é? Você tem 17 anos. Comer sozinha deveria ser algo natural há pelo menos 10 anos. Por que está agindo como se fosse uma grande realização?" Eu não estou agindo assim." "Está sim. Você veio até aqui esperando que eu te elogiasse por fazer algo que qualquer pessoa da sua idade deveria fazer automaticamente." Rosa voltou ao livro. Beatriz mastigou a lasanha em silêncio, processando a conversa. Era verdade. Ela havia descido esperando algum tipo de reconhecimento, como sempre recebia quando fazia o mínimo esperado. "Que livro você está lendo?" "Um sobre psicologia infantil." "Por quê?" "Para entender melhor como crianças mimadas desenvolvem comportamentos destrutivos." Beatriz deixou o garfo cair no prato. "Você está me chamando de mimada?" "Não. Estou dizendo que você foi mimada. Há uma diferença." "Qual diferença?" Rosa fechou o livro e olhou diretamente para Beatriz. Uma criança mimada é resultado das ações dos adultos ao seu redor. A criança não tem culpa, mas uma pessoa de 17 anos que continua agindo como criança mimada está escolhendo ser assim. Aí a culpa já é dela. "Eu não escolho coisa nenhuma, eu sou assim porque... Por quê? Beatriz abriu a boca para responder, mas não conseguiu. Pela primeira vez na vida, alguém estava pedindo para ela explicar seu comportamento, ao invés de simplesmente aceitar ou tentar contorná-lo, porque todo mundo sempre fez tudo por mim, admitiu finalmente. "E agora?" "Como assim, e agora?" "Agora você sabe o motivo. E agora, o que vai fazer com essa informação?" Beatriz ficou em silêncio. Era uma pergunta que nunca havia se feito. "Não sei. Então vamos descobrir juntas. Mas primeiro, você vai lavar sua louça." "Eu não sei lavar louça."
Então vai aprender. Naquela noite, Marcos chegou em casa esperando encontrar a casa destruída e Rosa fazendo as malas. Em vez disso, encontrou a cobertura estranhamente silenciosa. Rosa, Beatriz, chamou. Estamos aqui, papai, respondeu a voz de Beatriz vinda da cozinha. Marcos foi até lá e parou na porta, boquiaberto. Beatriz estava na frente da pia, lavando louça, enquanto Rosa a orientava. Não, assim você não tira toda a gordura. Precisa usar mais detergente e esfregar com mais força. Assim? Perguntou Beatriz concentrada. Melhor, agora enxague bem. Marcos ficou observando em silêncio. Era a primeira vez em anos que via sua filha fazendo algo produtivo sem reclamar. O que está acontecendo aqui? Perguntou finalmente. Estou aprendendo a lavar louça, disse Beatriz sem se virar. É mais difícil do que parece. Marcos olhou para Rosa, que simplesmente assentiu. Como foi o primeiro dia? Produtivo, respondeu Rosa. Beatriz aprendeu a se servir, a comer, sem precisar de audiência e agora está aprendendo a limpar o que suja. São progressos pequenos, mas importantes. Ela não deu trabalho. Deu, mas nada que não seja normal para alguém que está aprendendo a se comportar como um ser humano civilizado. Beatriz se virou da pia. Ela é meio dura, papai, mas não é ruim. Era o primeiro elogio genuíno que Beatriz havia feito sobre qualquer empregada em anos. Que bom, filha, que bom. Nas semanas seguintes, a rotina da casa mudou completamente. Rosa estabeleceu horários fixos para tudo. Acordar às 7 da manhã, café da manhã às 7h30, exercícios físicos às 8, estudos das 9 ao meio-dia, almoço ao meio-dia, atividades práticas das 2 às 5, jantar às 7 e cama às 10. No início, Beatriz resistiu a tudo. Por que preciso acordar cedo se não tenho aula? Por que pessoas responsáveis não ficam na cama até meio-dia? Por que preciso fazer exercício se tenho personal trainer? Por que seu personal trainer não está aqui, mas você continua tendo um corpo que precisa de movimento? Por que preciso estudar se não estou matriculada em lugar nenhum? Porque a educação não deveria parar só porque você foi expulsa. Na verdade, é exatamente quando mais precisa. Beatriz tentou várias das táticas que haviam funcionado com outras empregadas. Fez birra, gritou, ameaçou, chorou, tentou subornar. Nada funcionou. Rosa simplesmente ignorava os ataques de raiva e continuava com a rotina estabelecida. Quando Beatriz se recusava a fazer algo, Rosa não gritava nem implorava. Apenas dizia, tudo bem, essa é sua escolha. E retirava algum privilégio, TV, telefone ou simplesmente sua própria companhia. Foi quando percebeu que Rosa era a primeira pessoa em anos que não precisava de sua aprovação, que Beatriz começou a prestar atenção de verdade. Rosa, posso te perguntar uma coisa? Era uma quinta-feira de manhã. Beatriz estava fazendo seu café da manhã, outra habilidade que havia aprendido, enquanto Rosa lia o jornal. Pode. Por que você não fica brava comigo quando eu faço birra? Por que ficaria? Todo mundo fica. As outras empregadas choravam, meu pai grita. Os professores ficavam vermelhos de raiva. Rosa dobrou o jornal e olhou para Beatriz. Beatriz, você tem 17 anos. Se eu ficasse brava toda vez que você age como uma criança de 5, eu passaria o dia inteiro irritada. Não tenho energia para isso. Mas como você me faz obedecer sem gritar? Eu não te faço obedecer. Eu dou opções e consequências. Você escolhe. Como assim? Você pode acordar no horário e tomar um café da manhã gostoso comigo, ou pode ficar na cama e ficar com fome até o almoço. Você pode estudar de manhã e ter a tarde livre para fazer o que quiser, ou pode se recusar a estudar e passar o dia inteiro sem TV nem telefone. São suas escolhas. Beatriz mastigou pensativa. E se eu escolher sempre a opção ruim? Aí você vai ficar sempre com fome, sempre entediada e sempre sozinha. Eventualmente vai perceber que está sendo burra. Você acha que eu sou burra? Não, acho que você foi mal educada, é diferente. Qual a diferença? Burrice você nasce com ela. Má educação é algo que os adultos fazem com as crianças. Pode ser corrigida.
Beatriz sorriu pela primeira vez em semanas. Você é estranha, Rosa. Por quê? Você fala comigo como se eu fosse gente. Você é gente. Não é isso que eu quis dizer. Rosa esperou. Todo mundo sempre falou comigo como se eu fosse uma princesa ou como se eu fosse um monstro. Você fala comigo como se eu fosse normal. Você é normal. É uma adolescente testando limites e tentando descobrir quem é. O problema é que nunca ninguém te deu limites de verdade para testar. E agora você está dando? Estou. E se eu não gostar? Aí você vai ter que decidir se prefere continuar sendo uma pessoa que ninguém aguenta ou aprender a ser alguém de quem as pessoas gostam de verdade. Beatriz ficou quieta por um longo tempo. Rosa? Sim. Como eu sei se as pessoas gostam de mim de verdade ou só do meu dinheiro? A pergunta saiu tão baixinha que Rosa quase não escutou. Quando as palavras se registraram, ela sentiu o coração apertar. Pela primeira vez, Beatriz havia revelado a insegurança real por trás de todo o seu comportamento destrutivo. Essa é uma ótima pergunta, Beatriz, e muito inteligente da sua parte fazer ela. É mesmo? É. Mostra que você está começando a pensar sobre relacionamentos de verdade, não só sobre como conseguir o que quer. Mas qual é a resposta? A resposta é que você só vai saber quando parar de usar dinheiro como ferramenta de relacionamento. Como assim? Pessoas que gostam de você de verdade vão gostar quando você não tem nada para oferecer além de si mesma. Pessoas que só querem seu dinheiro desaparecem quando você para de pagar por sua atenção. Mas como eu faço isso? Sempre que conheço alguém, eles descobrem quem é meu pai, e aí muda tudo. Então talvez seja a hora de aprender a ser interessante por outros motivos. Que motivos? Você é engraçada quando não está tentando humilhar ninguém. É inteligente quando não está fingindo que não liga para nada. É criativa quando não está usando sua criatividade para fazer maldade. Essas são qualidades reais que não têm nada a ver com dinheiro. Beatriz olhou para Rosa com uma expressão que misturava surpresa e algo parecido com gratidão. Ninguém nunca me disse que eu era engraçada ou inteligente. Porque você nunca deixou ninguém ver essas partes de você. Como é que você viu? Porque eu não estou tentando te agradar nem conseguir nada de você. Então posso ver você de verdade. Naquela noite, quando Marcos chegou em casa, encontrou Beatriz e Rosa na sala, jogando xadrez. Você está ganhando? Perguntou a Beatriz. Não, ela é muito boa, mas estou aprendendo. Desde quando você joga xadrez? Rosa me ensinou semana passada. É difícil, mas legal. Marcos se sentou para assistir. Era a primeira vez em anos que via Beatriz concentrada em algo que exigia paciência e estratégia. Rosa, posso falar com a senhora um minuto? Os dois foram para o escritório de Marcos. Quero saber o que está acontecendo aqui. Como assim? Minha filha está diferente, mais calma, mais presente. O que a senhora fez? Rosa se sentou na cadeira em frente à mesa de Marcos. Senhor Santos, posso ser franca? Por favor. Beatriz não era um monstro. Era uma menina assustada e confusa, que nunca havia aprendido a lidar com emoções ou responsabilidades. O comportamento destrutivo dela era uma forma de pedir ajuda. Pedir ajuda para quê? Para aprender a ser uma pessoa real, não uma extensão da sua riqueza, não uma boneca para ser mimada, mas uma pessoa com valor próprio. Marcos ficou em silêncio. Eu estraguei tudo, não foi? O senhor fez o que achava que era melhor depois de perder a esposa. Não teve maldade, mas sim, alguns padrões precisam mudar. Que padrões? O senhor ainda está tentando compensar a culpa que sente pela morte de Helena comprando coisas para Beatriz. Toda vez que ela faz progresso, o senhor quer recompensá-la com presentes caros. Marcos estava prestes a negar, mas parou. Na semana anterior, depois que Rosa comentou que Beatriz havia passado o dia inteiro sem uma única birra, sua primeira reação foi querer comprar para ela o carro que ela havia pedido há meses. Como a senhora soube? Porque ontem o senhor perguntou se ela estava se comportando bem o suficiente para merecer o carro novo. E ela não merece? Senhor Santos, Beatriz está aprendendo a se comportar como uma pessoa civilizada. Isso não é uma conquista extraordinária que merece prêmios.
É o básico esperado. Se o senhor recompensar comportamento normal com presentes caros, ela vai voltar a acreditar que é especial apenas por existir. Marcos passou as mãos pelo rosto. Então, o que eu faço quando ela se comporta bem? O senhor diz que está orgulhoso dela. O senhor passa tempo com ela. O senhor a trata como se ela fosse uma filha querida, não uma cliente que precisa ser mantida satisfeita. Mas eu passo tempo com ela. Quando foi a última vez que vocês conversaram sobre algo que não fosse dinheiro, escola ou comportamento? Marcos tentou se lembrar, mas não conseguiu. Quando foi a última vez que perguntou o que ela pensa sobre alguma coisa, o que ela sonha em fazer, do que ela tem medo, o que a faz feliz de verdade? Eu não sei. Então talvez seja hora de descobrir. Não como pai que está tentando resolver um problema, mas como pessoa que quer conhecer outra pessoa. Na noite seguinte, Marcos chegou em casa e, em vez de ir direto para seu escritório, como sempre fazia, foi procurar Beatriz. Encontrou-a na varanda lendo um livro. Oi, filha. Oi, pai. Chegou cedo hoje. Cheguei. O que você está lendo? Um livro sobre astronomia. Rosa disse que se eu quisesse entender como sou pequena no universo, deveria estudar como o universo é grande. Marcos se sentou na cadeira ao lado da filha. E o que você achou? É assustador, mas também é legal. Tipo, a Terra é minúscula comparada com o Sol, e o Sol é minúsculo comparado com outras estrelas. Faz a gente perceber que nossos problemas são bem pequenos também. É uma forma interessante de ver as coisas. Rosa tem umas ideias estranhas, mas que fazem sentido. Eles ficaram alguns minutos em silêncio confortável, olhando a cidade iluminada lá embaixo. Beatriz, posso te perguntar uma coisa? Pode. O que você quer fazer da vida? Digo, quando crescer, que tipo de pessoa quer ser? Beatriz fechou o livro e olhou para o pai. Você nunca me perguntou isso antes. Eu sei, e peço desculpas por isso. Não sei responder agora. Até um mês atrás, eu achava que minha vida era só gastar seu dinheiro e fazer o que eu queria. Agora estou descobrindo que talvez eu queira fazer outras coisas. Que tipo de coisas? Rosa disse que tenho jeito para ensinar. Ontem ajudei Maria com a lição de casa da filha dela, e foi legal ver quando ela entendeu a matéria. Você quer ser professora? Não sei ainda. Mas gostei de ajudar alguém a aprender alguma coisa. É diferente de só comprar as coisas para as pessoas. Marcos sentiu um aperto no peito. Sua filha estava descobrindo a satisfação de ser útil, algo que ele nunca havia lhe dado chance de experimentar. Seria uma professora muito boa. Você acha mesmo? Acho. Você é inteligente, paciente quando quer ser, e agora está aprendendo a ser gentil. São qualidades importantes numa professora. Beatriz sorriu. Obrigada, pai. É bom ouvir isso de você. Por que é bom? Porque você me conhece de verdade. Não é como quando as pessoas me elogiam porque querem alguma coisa ou porque têm medo do seu dinheiro. Marcos percebeu que Rosa estava certa. Beatriz havia aprendido desde pequena que a maioria dos elogios que recebia eram falsos, motivados por interesse ou medo. Por isso, havia se tornado tão cínica e destrutiva. Beatriz, quero que saiba uma coisa. O quê? Eu te amo. Não pelo que você faz ou deixa de fazer, não porque você é minha filha. Te amo porque você é uma pessoa especial, engraçada, inteligente e corajosa. E tenho orgulho de quem você está se tornando. Os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas. De verdade. De verdade. E peço desculpas por ter demorado tanto para dizer isso. Beatriz se levantou da cadeira e abraçou o pai. Era o primeiro abraço genuíno que davam em anos. Eu também te amo, pai. 2 meses depois, Rosa estava na cozinha preparando o almoço quando escutou risadas vindas da sala. Beatriz estava na mesa de jantar, ajudando 3 crianças com lição de casa, a filha de Maria e os filhos de 2 empregadas de vizinhos. Não, Pedro, olha aqui. Se você tem 10 maçãs e come 3, quantas sobram? 7. Isso. Agora escreve 7 aqui. Beatriz, você é a melhor professora que a minha professora da escola, disse Ana, a filha de Maria. É mesmo? Por quê?
Porque você explica de um jeito que eu entendo. E não fica brava quando eu erro. Rosa sorriu, observando da porta da cozinha. Em 2 meses, Beatriz havia se transformado numa jovem responsável, paciente e genuinamente interessada em ajudar outros. Mais importante, havia descoberto que era boa em algo que não tinha nada a ver com dinheiro. Rosa, Beatriz acenou quando a viu. Vem cá, Ana conseguiu resolver o problema de matemática sozinha. Que bom! Você deve estar muito orgulhosa, Ana. Estou. E amanhã vou mostrar para a professora que sei fazer sozinha. Depois que as crianças foram embora, Beatriz ajudou Rosa a limpar a bagunça. Rosa, posso te fazer uma pergunta séria? Claro. Quando você chegou aqui, sabia que ia conseguir me consertar? Rosa parou de secar os pratos. Beatriz, você nunca esteve quebrada. Estava perdida, é diferente. Mas você sabia que eu ia mudar? Eu tinha esperança, mas não certeza. Por quê? Todo mundo dizia que eu era um caso perdido. Porque eu já cuidei de outras crianças como você. E sempre aprendi uma coisa. Criança que faz maldade por maldade é raro. Normalmente, criança que se comporta mal está tentando comunicar alguma coisa. O que eu estava tentando comunicar? Que você era infeliz, que ninguém esperava nada de verdade de você, que você se sentia inútil e só recebia atenção quando fazia coisa errada. Beatriz assentiu. Era isso mesmo, eu me sentia invisível, sabe? A não ser quando estava causando problema. E agora eu me sinto importante, não por causa do dinheiro do meu pai, mas porque sou boa em alguma coisa, porque posso ajudar as pessoas. É um sentimento bom? O melhor que já senti na vida. Naquela tarde, Marcos chegou em casa com uma notícia importante. Beatriz, tenho algo para te contar. O que foi? Consegui uma vaga para você no Colégio Bandeirantes. Você começa na segunda. Beatriz ficou em silêncio por um momento. Pai, posso pedir uma coisa? Claro. Não quero que eles saibam quem você é, pelo menos no começo. Por quê? Quero ver se consigo fazer amigos de verdade, se as pessoas gostam de mim por mim mesma. Marcos olhou para Rosa, que assentiu aprovando. Está bem, mas como vai fazer isso? Rosa pode me levar e buscar num carro simples. Posso dizer que sou filha dela. Beatriz. Rosa interveio. Você tem certeza? Vai ser difícil esconder sua origem quando os outros virem onde você mora. Então talvez eu possa morar numa casa mais simples durante a semana, tipo um apartamento pequeno. Marcos ia protestar, mas Rosa lhe lançou um olhar de aviso. Acho que é uma ótima ideia, disse Rosa. Mostra que você está realmente interessada em descobrir quem você é, sem as vantagens que o dinheiro traz. E você viria morar comigo? Se seu pai concordar, sim. Marcos suspirou. A ideia de sua filha morando num apartamento simples ia contra todos seus instintos protetivos, mas sabia que Rosa estava certa. Está bem. Vou alugar um apartamento pequeno no Morumbi. Rosa e você podem morar lá durante a semana. Fins de semana vocês voltam para cá. De verdade? De verdade. Mas quero que mantenham contato diário comigo. Claro, Beatriz abraçou o pai radiante. Uma semana depois. O apartamento que Marcos alugou tinha 2 quartos, uma sala pequena e uma cozinha americana. Comparado com a cobertura, era minúsculo. Beatriz adorou. É aconchegante, disse ela, ajudando Rosa a arrumar as coisas. Vai ser diferente de tudo que você já viveu. Eu sei. Estou nervosa, mas também animada. No primeiro dia de aula no Colégio Bandeirantes, Beatriz se vestiu com roupas simples que Rosa havia comprado. Jeans, camiseta básica e tênis comum. Nada de grife ou joias caras. Como me chamo? Perguntou enquanto Rosa checava sua mochila. Beatriz Silva, minha filha. Seu pai trabalha numa empresa como contador. Certo. E minha mãe? Morreu quando você era pequena. Eu sou sua madrasta, mas te criei como se fosse minha filha. Rosa? Sim? Obrigada. Por tudo. Não precisa agradecer. É meu trabalho. Não, você foi muito além do seu trabalho. Você me salvou. Rosa abraçou Beatriz. Você se salvou. Eu só mostrei o caminho. Na escola, Beatriz foi apresentada à turma como a nova aluna. Escolheu se sentar ao lado de uma menina chamada Carla,
que usava roupas simples e parecia tímida. Oi, eu sou Beatriz. Posso sentar aqui? Claro. Eu sou Carla. É nova na escola? Sim. Acabei de me mudar para São Paulo. Durante o recreio, Beatriz se juntou a um grupo de meninas que conversavam sobre os professores e as matérias. Pela primeira vez na vida, se sentiu parte de algo sem precisar comprar sua entrada no grupo. Vocês fazem alguma coisa depois da aula? Perguntou. Às vezes vamos ao shopping Vila Olímpia, mas hoje não posso. Tenho que cuidar do meu irmão menor, disse Carla. Eu posso ajudar se quiser, ofereceu Beatriz. Sou boa com crianças. Sério? Seria ótimo. Minha mãe trabalha até tarde e às vezes é difícil fazer lição com ele por perto. Então vamos para sua casa. Posso ajudar ele com a lição enquanto você faz a sua. Carla sorriu. Você é muito legal, Beatriz. Era a primeira vez na vida que alguém dizia isso sobre ela, sem saber quem era seu pai. Naquela noite, Beatriz contou para Rosa sobre seu dia. Como foi? Incrível. Fiz uma amiga de verdade. Carla, ela é super gentil e inteligente. O que vocês fizeram? Fui na casa dela ajudar com o irmão mais novo. A família dela não tem muito dinheiro, mas são muito unidos e felizes. E como você se sentiu? Bem, útil, normal. Normal é bom? É ótimo. Pela primeira vez na vida, ninguém me tratou diferente. Ninguém tentou me agradar ou teve medo de mim. Foi libertador. E conseguiu ajudar o irmãozinho da Carla? Consegui. Ele estava com dificuldade em português, mas expliquei de um jeito que ele entendeu. A mãe deles chegou em casa e ficou super agradecida. Como ela te agradeceu? Insistiu para eu ficar para o jantar. Fizeram macarrão simples, mas foi a refeição mais gostosa que comi em muito tempo. Por quê? Porque foi feita com carinho e porque eu mereci estar ali. Não por causa do meu dinheiro, mas porque ajudei a família deles. Rosa sorriu. Está orgulhosa de si mesma? Estou, e é uma sensação nova. 3 meses depois, Beatriz havia se adaptado completamente à vida no apartamento pequeno e à escola. Tinha um grupo sólido de amigas, notas excelentes, e havia se tornado conhecida como a aluna que sempre se oferecia para ajudar colegas com dificuldades. Beatriz, você tem jeito para ensinar, disse a professora de matemática depois da aula. Já pensou em fazer licenciatura? Penso nisso todos os dias, professora. Seria uma excelente professora. Você tem paciência e consegue explicar de forma simples. Obrigada. Significa muito vindo da senhora. Naquela tarde, Beatriz estava ajudando Carla e mais 2 colegas com exercícios de química quando seu celular tocou. Desculpem, é meu pai, disse atendendo. Oi, pai. Oi, filha. Como foi a escola? Ótima. Estou aqui ajudando uns colegas com química. Que bom. Escute, tenho uma novidade para você. Que novidade? A diretora do Bandeirantes me ligou. Ela quer conversar com você sobre uma oportunidade especial. Beatriz sentiu o estômago gelar. Ela descobriu quem você é? Não sei, só disse que tem uma proposta para fazer. Você pode ir lá amanhã depois da aula? Posso. Rosa vem comigo? Claro. E Beatriz? Sim? Seja qual for a proposta, a decisão é sua. Estou orgulhoso de quem você se tornou, e nada vai mudar isso. Obrigada, pai. Te amo. Também te amo. Beatriz desligou o telefone e percebeu que suas amigas estavam olhando para ela curiosas. Tudo bem? Perguntou Carla. Sim, só a diretora quer falar comigo amanhã. Nossa, você está em apuros? Não faço ideia. No dia seguinte, Beatriz e Rosa se sentaram na sala da diretora, professora Helena Martins, uma mulher de 60 anos conhecida por sua firmeza e justiça. Beatriz, obrigada por vir. Rosa, imagine que você é a madrasta da Beatriz. Sim, senhora. Criei ela desde pequena. Entendo. Bem, Beatriz, chamei você aqui porque vários professores comentaram comigo sobre seu desempenho acadêmico e, especialmente, sobre sua disposição em ajudar outros alunos. Beatriz respirou aliviada. Não estava em apuros. Obrigada, diretora. Na verdade, quero fazer uma proposta para você. Estamos criando um programa de monitoria voluntária, onde alunos mais avançados ajudam colegas com dificuldades.
Gostaria que você fosse nossa primeira monitora oficial. Sério? Sério. Seria algumas tardes por semana depois do horário regular. Você trabalharia com grupos pequenos de alunos que precisam de reforço em diferentes matérias. Beatriz olhou para Rosa, que a sentiu encorajadora. Eu adoraria, diretora. Mas posso perguntar por que me escolheu? Porque os professores dizem que você tem um dom natural para ensinar. Você explica as coisas de forma que os alunos entendem, é paciente e genuinamente se importa com o sucesso dos outros. São qualidades raras. E seria remunerado? Não, seria voluntário, mas você ganharia horas de atividade complementar que contam para o currículo universitário. Aceito. Ótimo. Você pode começar na próxima semana. Quando saíram da sala da diretora, Rosa estava radiante. Estou muito orgulhosa de você. Por quê? Porque você conquistou essa oportunidade por mérito próprio. Nada de dinheiro, nada de influência. Só por ser uma boa pessoa. Rosa, posso te contar uma coisa? Sempre. Pela primeira vez na vida, eu me sinto realmente orgulhosa de mim mesma. Não porque meu pai tem dinheiro ou porque posso comprar qualquer coisa, mas porque sou boa em alguma coisa importante. E é um sentimento bom? É o melhor sentimento do mundo. 6 meses depois, era uma sexta-feira à noite e Beatriz estava na cobertura com o pai, contando sobre sua semana. Como foi o programa de monitoria? Incrível, pai. Consegui ajudar 5 alunos a passarem em matemática. Um deles, o João, estava quase sendo reprovado no início do ano. E agora? Agora ele está entre os melhores da turma. E o mais legal é que ele disse que quer ser engenheiro quando crescer. Antes nem sabia que gostava de exatas. Marcos sorriu. Você mudou a vida dele. A gente se ajudou mutuamente. Ensinar me fez descobrir que é isso que quero fazer da vida. Tem certeza? Absoluta. Quero fazer licenciatura em matemática. Quero ser professora. E eu vou apoiar sua decisão completamente. Eles ficaram conversando sobre os planos de Beatriz para o vestibular quando Rosa entrou na sala. Desculpem interromper, mas tenho algo para contar para vocês. O que foi, Rosa? Perguntou Beatriz. Recebi uma proposta de emprego. Beatriz sentiu o chão se mover sob seus pés. Que tipo de proposta? Uma família em Portugal precisa de alguém para cuidar de gêmeos autistas de 10 anos. É um trabalho muito especializado e bem remunerado. E você vai aceitar? Perguntou Marcos. Não sei ainda, depende. Depende do quê? Perguntou Beatriz, tentando esconder o pânico na voz. Depende se vocês acham que ainda precisam de mim. Beatriz olhou para Rosa, depois para o pai, depois de volta para Rosa. Rosa, eu preciso falar com você a sós. Marcos entendeu o recado e saiu da sala. Rosa, você não pode ir embora. Por quê? Porque você é minha família. Você me salvou, me ensinou a ser uma pessoa decente. Sem você, eu volto a ser o monstro que era antes. Rosa se sentou ao lado de Beatriz no sofá. Beatriz, você acha mesmo que vai voltar a ser a pessoa que era? Não sei, tenho medo. Olha para mim. Rosa segurou as mãos de Beatriz. Você acha que a pessoa que você é hoje, a pessoa que ajuda crianças com lição de casa, que tem amigas de verdade, que quer ser professora, que conquistou o respeito dos professores por mérito próprio, você acha que essa pessoa existe só porque eu estou aqui? Beatriz pensou por um momento. Não. Essa pessoa existe porque eu escolhi ser ela. Exato. Eu ajudei você a descobrir quem realmente é, mas quem fez todo o trabalho foi você. Mas e se eu fizer merda de novo? Aí você conserta, como qualquer pessoa normal faz quando comete erros. E meu pai? E se ele voltar aos velhos hábitos de me dar tudo o que eu quero? Aí você diz não. Você aprendeu que não precisa de coisas caras para ser feliz. Beatriz ficou em silêncio, processando as palavras de Rosa. Rosa, posso te fazer uma pergunta? Claro. Quando você chegou aqui, há quanto tempo já fazia esse tipo de trabalho? Uns 15 anos. E eu fui a pior que você já encontrou? Rosa riu. Nem de longe. Sério? Sério. Você foi uma das mais fáceis. Por quê? Porque por baixo de toda aquela raiva e crueldade,
Você era só uma menina triste que queria ser amada de verdade. Algumas crianças são realmente cruéis por natureza. Você não. Você só estava perdida. E agora? Agora você se encontrou. E não precisa mais de mim para continuar sendo quem você é. Beatriz abraçou Rosa com força. Eu vou sentir muito sua falta. Eu também vou sentir sua, mas estou muito orgulhosa da mulher que você se tornou. Rosa. Sim? Obrigada por não ter desistido de mim. Obrigada por ter me dado a chance de conhecer a pessoa incrível que você sempre foi. 1 ano depois, Beatriz estava em seu último ano do ensino médio, cursando pré-vestibular e trabalhando como monitora voluntária não só no Bandeirantes, mas também numa escola pública da periferia aos fins de semana. Rosa havia partido para Portugal 6 meses antes, mas elas mantinham contato regular por videochamadas. Como estão as coisas por aí? Perguntou Rosa numa ligação de domingo. Ótimas. Passei no vestibular da USP para licenciatura em matemática. Beatriz, parabéns, estou muito orgulhosa. E você, como estão os gêmeos? Melhorando muito. Miguel já consegue se comunicar melhor e Rafael está aprendendo a lidar com mudanças de rotina. Você é incrível com crianças especiais. Aprendi muito com você também, sabia? Comigo? Como assim? Você me ensinou que às vezes as pessoas só precisam de alguém que acredite nelas para mostrarem o melhor que têm. Depois da ligação, Beatriz foi visitar o pai que estava lendo no escritório. Pai, posso te contar uma coisa? Sempre. Hoje falei com Rosa. Como ela está? Bem, e me fez pensar numa coisa. O quê? Você se lembra de como eu era antes dela chegar? Marcos fez uma careta. Como esquecer? Eu era horrível, não era? Você estava perdida. Rosa me ensinou a diferença. E agora, você sente que me conhece de verdade? Sinto, e amo muito a pessoa que você é. Pai, quero te fazer uma proposta. Que proposta? Quero usar parte da minha herança para criar uma fundação. Que tipo de fundação? Uma fundação que treine pessoas como Rosa, pessoas especializadas em trabalhar com adolescentes difíceis, e que ofereça esse serviço gratuitamente para famílias que não podem pagar. Marcos parou de ler e olhou para a filha. É uma ideia incrível, Beatriz. Mas por que quer fazer isso? Porque deve ter muita gente por aí passando pelo que a gente passou. Pais que não sabem como ajudar seus filhos, crianças que estão perdidas e sendo rotuladas como casos impossíveis. Rosa me provou que ninguém é um caso impossível. E como você imagina que funcionaria? Teríamos uma equipe de profissionais como Rosa, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais. Eles iriam às casas e trabalhariam com a família inteira, não só com a criança, porque você tinha razão naquele dia. Que dia? Quando Rosa disse que o problema não era só comigo, mas com todo o sistema ao redor. Você também precisou mudar. Marcos sorriu. É verdade, e foi uma das melhores mudanças da minha vida. Então, o que acha da ideia? Acho que Rosa ficaria muito orgulhosa, e eu também. 2 anos depois, a Fundação Rosa Silva estava funcionando há 1 ano e já havia ajudado mais de 100 famílias em São Paulo. Beatriz, agora no 2º ano de faculdade, trabalhava como coordenadora de projetos nas horas livres. Era uma manhã de sábado e ela estava na sede da fundação, entrevistando candidatas a trabalhar com uma família particularmente difícil. Um menino de 15 anos que havia sido expulso de 7 escolas e cujos pais estavam desesperados. Qual sua experiência com adolescentes agressivos? Perguntou a candidata. Trabalhei 3 anos num abrigo para menores infratores. Aprendi que a agressividade quase sempre é medo disfarçado. Ótima resposta. E como você abordaria um adolescente que se recusa a cooperar? Com paciência e consistência. Estabeleceria limites claros, mas também mostraria que me importo com ele como pessoa, não só com seu comportamento. Beatriz sorriu. Era exatamente o tipo de resposta que Rosa daria. Quando pode começar? Amanhã mesmo, se for preciso. Depois da entrevista, Beatriz ligou para Rosa em Portugal. Acabei de contratar mais uma pessoa para a fundação, uma psicóloga que trabalhou com menores infratores. Que ótimo! Quantos casos vocês estão atendendo agora? 30 famílias ativas e uma lista de espera de mais 50.
Nossa, a coisa está crescendo mesmo. E cada caso que dá certo me lembra do que você fez por mim. Beatriz, você sabe que quem fez o trabalho foi você, né? Eu sei, mas foi você que me mostrou que eu era capaz. Assim como agora estou mostrando para outras famílias que elas também são capazes. E como está a sua vida pessoal? Está namorando? Beatriz riu. Estou. Um colega de faculdade, chama Daniel. Como ele é? Gentil, inteligente, trabalhador. Quer ser professor de física. E ele sabe quem é seu pai? Sabe, mas não liga. Conheceu primeiro a mim, depois descobriu o resto. É assim que deve ser. Rosa, posso te contar um segredo? Sempre. Às vezes penso em como seria a minha vida se você não tivesse aparecido. E como seria? Provavelmente eu seria uma mulher rica, vazia e infeliz, cercada de pessoas que fingem me amar pelo meu dinheiro, sem propósito, sem amigos de verdade. E agora? Agora sou uma mulher que tem um propósito, que é amada pelas pessoas certas pelos motivos certos, que está construindo alguma coisa importante. E é feliz? Muito feliz. Obrigada, Rosa, por tudo. Obrigada a você, por me deixar fazer parte da sua história. 5 anos depois, Beatriz estava formada há 2 anos e trabalhava como professora numa escola pública, além de dirigir a Fundação Rosa Silva nas horas vagas. A fundação agora tinha sede em 3 estados e havia ajudado mais de 1000 famílias. Era dia do seu casamento com Daniel, e ela estava se arrumando no quarto que havia sido seu quando morava na cobertura. O local havia se transformado numa suíte de hóspedes, já que ela e Daniel moravam num apartamento simples na Vila Madalena. Está nervosa? Perguntou seu pai, entrando no quarto. Um pouco, mas é nervoso bom. Daniel é um bom homem. É o melhor. Me ama pelo que sou, não pelo que tenho. Como Rosa sempre disse que deveria ser. Falando nela, conseguiu confirmar se ela vem. Confirmei ontem. Chega daqui a 2 horas. Beatriz sorriu radiante. Não vejo a hora de abraçá-la. Marcos se aproximou da filha e pegou suas mãos. Beatriz, quero que saiba o quanto estou orgulhoso de quem você se tornou. Obrigada, pai. Quando penso na menina destruidora que Rosa encontrou aqui há 8 anos e vejo a mulher incrível que você é hoje, eu era terrível mesmo, não era? Era perdida e agora encontrou seu caminho. Melhor, está ajudando outras pessoas a encontrarem o deles também. A cerimônia foi numa chácara simples, em Cótia. Beatriz havia insistido numa festa pequena, só com família e amigos verdadeiros. Entre os convidados estavam suas amigas da escola, colegas de faculdade, famílias que a fundação havia ajudado e algumas das crianças que ela havia ensinado. Quando Rosa apareceu, elegante num vestido azul marinho, Beatriz correu para abraçá-la. Você veio. Não acreditei quando meu pai disse que conseguiu falar com você. Perderia o casamento da minha menina, jamais. Ainda sou sua menina? Sempre será. Mesmo sendo uma mulher realizada e independente. Durante a festa, Rosa se sentou numa mesa com Marcos e alguns outros convidados. Daniel se aproximou delas. Rosa, obrigado por ter vindo. Obrigado você por fazer minha menina tão feliz. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Como você soube que conseguiria ajudar Beatriz quando todos diziam que ela era um caso perdido? Rosa olhou para Beatriz, que estava dançando e rindo com suas amigas. Porque viu uma coisa que ninguém mais via. O quê? Vi uma menina que estava implorando para alguém acreditar nela. Todas as travessuras, toda a crueldade, era só um grito pedindo: por favor, me ensina a ser uma pessoa boa. Só precisei escutar o que ela realmente estava dizendo. E como aprendeu a escutar isso? Experiência. E lembrança da minha própria adolescência. Eu também fui uma menina difícil uma vez. Sério? Sério. Meus pais não tinham dinheiro. Então, minha rebeldia se manifestava de forma diferente. Mas a raiz era a mesma. Precisava de alguém que acreditasse que eu podia ser melhor. E alguém acreditou? Uma professora. Ela mudou minha vida. Por isso decidi fazer o mesmo por outras crianças. Daniel sorriu. Então a Beatriz não foi a primeira? Não. Mas foi especial.
porque ela usou a transformação dela para transformar a vida de outras pessoas. Isso é raro. Mais tarde, já no final da festa, Beatriz se sentou ao lado de Rosa num banco do jardim. Rosa, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você tem orgulho do que fez comigo? Tenho orgulho do que você fez consigo mesma. Mas você sabe que nada disso existiria sem você, né? A fundação, meu casamento com Daniel, minha carreira como professora, tudo começou porque você me ensinou que eu podia ser melhor. Beatriz, você sempre teve todas as qualidades necessárias para ser uma pessoa incrível. Eu só ajudei você a encontrá-las. Como você sempre soube as coisas certas para dizer. Não sempre. Errei muito também. Mas aprendi uma coisa importante trabalhando com crianças como você. O quê? Que no fundo, toda pessoa quer ser boa, quer ser amada de verdade, quer ter propósito, quer se sentir importante. Quando uma pessoa age mal, geralmente é porque perdeu a esperança de conseguir essas coisas de forma saudável. E seu trabalho é devolver a esperança? Meu trabalho é mostrar que a esperança sempre esteve lá. Só estava escondida. Beatriz abraçou Rosa. Obrigada por ter encontrado minha esperança escondida. Obrigada por ter me deixado participar da sua história. 10 anos depois. A Fundação Rosa Silva havia se tornado uma das principais organizações de apoio a famílias em conflito no Brasil. Beatriz, agora com 32 anos, era reconhecida nacionalmente por seu trabalho e acabara de lançar um livro sobre educação positiva para adolescentes. Era uma tarde de domingo e ela estava no parque com suas 2 filhas pequenas, Helena, de 5 anos, e Sofia, de 3, quando seu celular tocou. Beatriz, aqui é Rosa. Rosa, que surpresa boa! Como você está? Estou bem, querida. Te ligo porque quero te contar uma novidade. Que novidade? Estou me aposentando. O quê? Mas você tem só 55 anos? Exato. E quero passar os próximos anos aproveitando a vida, viajando, conhecendo meus netos por tabela. Beatriz riu. Netos por tabela? Você e todas as crianças que ajudei a crescer são meus filhos do coração. Suas filhas são minhas netas. Elas adorariam te conhecer pessoalmente. Na verdade, é sobre isso que estou ligando. Quero voltar para o Brasil, de vez. Sério, isso é maravilhoso. E tenho uma proposta para você. Que proposta? Quero trabalhar com você na fundação. Não como funcionária, mas como voluntária. Quero ajudar a treinar a nova geração de profissionais. Beatriz sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Rosa, seria incrível quando você vem. Mês que vem, se você me aceitar, claro. Te aceitar, você criou essa fundação tanto quanto eu. É claro que aceito. Então está decidido. Estou voltando para casa. Rosa? Sim? Estou ansiosa para trabalharmos juntas de novo. Eu também, minha querida. Eu também. Quando desligou o telefone, Beatriz olhou para suas filhas brincando no balanço e pensou em como a vida havia tomado rumos que ela jamais poderia ter imaginado quando era uma adolescente revoltada e destrutiva. Mamãe, por que você está chorando? Perguntou Helena, correndo até ela. Não estou chorando, amor, estou feliz. Por quê? Porque uma pessoa muito especial vai vir morar perto da gente. Quem? Alguém que me ensinou a ser uma pessoa boa. E que vai ajudar mamãe a ensinar outras pessoas a serem boas também. Ela é legal? É a pessoa mais legal do mundo. 6 meses depois, Rosa estava na sede da Fundação Rosa Silva, numa manhã de sexta-feira, orientando um grupo de novos funcionários. A sala estava cheia de psicólogos, pedagogos e assistentes sociais que haviam acabado de ser contratados. A primeira coisa que precisam entender, dizia Rosa, é que vocês não estão aqui para consertar ninguém. Vocês estão aqui para ajudar pessoas a descobrirem sua própria força. Uma das psicólogas levantou a mão. Como fazemos isso na prática? Escutando, realmente escutando. Por trás de cada comportamento destrutivo há uma necessidade não atendida. Nosso trabalho é identificar essa necessidade e ajudar a pessoa a atendê-la de forma saudável. E quando a pessoa se recusa a cooperar? Aí vocês mostram que são dignos de confiança, através de consistência, paciência e interesse genuíno.
Ninguém muda para agradar alguém que não confia, mas todo mundo muda quando sente que alguém realmente se importa. Beatriz entrou na sala no meio da palestra. Desculpem interromper. Rosa, tem uma família na recepção. Caso urgente. Que tipo de caso? Menina de 16 anos, 11ª escola, pais desesperados. Rosa sorriu para os novos funcionários. Querem uma aula prática? Todos assentiram. Então venham comigo. Vamos conhecer nossa próxima oportunidade de fazer diferença. Na recepção, um casal de meia-idade estava sentado com uma adolescente de cabelos roxos, piercing no nariz e expressão de tédio absoluto. Bom dia, disse Rosa, se aproximando. Sou Rosa Silva. Olá, respondeu a mãe. Somos os Pereira. Esta é nossa filha Amanda. Amanda nem levantou os olhos do celular. Amanda, disse Rosa, se dirigindo diretamente à menina. Prazer te conhecer. A menina finalmente olhou para cima, claramente esperando encontrar mais um adulto pronto para julgá-la. Em vez disso, encontrou uma mulher de idade madura que a olhava com interesse genuíno, sem traço de irritação ou pena. Oi, murmurou Amanda. Seus pais me contaram que você tem mudado bastante de escola ultimamente. Eles te contaram que eu sou um caso perdido? Não. Me contaram que você está passando por um momento difícil. É diferente. Amanda estudou o rosto de Rosa, procurando sinais de falsidade ou condescendência. Não encontrou nenhum. E você acha que pode me ajudar? Não sei ainda. Depende de você estar disposta a aceitar ajuda. E se eu não estiver? Rosa sorriu. Aí vamos ter que descobrir primeiro por que você não quer ser ajudada. Amanda quase sorriu também. Você é diferente das outras. Que outras? Psicólogas, terapeutas, todos esses profissionais que meus pais já contrataram. Em que sou diferente? Você não está tentando me convencer de que tudo vai ficar bem. Porque eu não sei se vai ficar bem. Só sei que pode ficar melhor se você quiser. Beatriz observava a conversa de longe, sorrindo. Era como assistir a um filme que ela já conhecia, mas que nunca cansava de ver. Rosa se aproximou dos pais de Amanda. Vocês podem nos dar um minuto? O casal saiu da recepção, deixando Rosa e Amanda sozinhas. Amanda, posso te fazer uma pergunta? Pode. O que você realmente quer? Como assim? Todos esses problemas na escola, toda essa rebeldia está te levando para onde? O que você espera conseguir? Amanda ficou em silêncio por um longo tempo. Ninguém nunca me perguntou isso. Então pense com calma e me responde. Eu quero que parem de tentar me mudar. Quem está tentando te mudar? Todo mundo. Meus pais querem que eu seja uma filha perfeita. As escolas querem que eu seja uma aluna comportada. Todo mundo quer que eu seja alguém que eu não sou. E quem você é? Não sei, mas sei que não sou essa pessoa certinha que todo mundo quer que eu seja. Rosa assentiu. Ótimo. Então vamos descobrir juntas quem você realmente é. Sem pressão para ser perfeita, sem pressão para agradar ninguém. Só você sendo você mesma. É possível isso? Amanda, eu trabalhei com uma menina que era conhecida como a filha mais impossível de São Paulo. Hoje ela dirige uma fundação que ajuda crianças como você. Então sim, é possível. O que aconteceu com ela? Rosa olhou para Beatriz, que observava da porta. Ela descobriu que por trás de toda a sua raiva havia uma pessoa incrível esperando para aparecer. E quando parou de lutar contra si mesma, começou a lutar por si mesma. E você acha que comigo pode acontecer a mesma coisa? Acho que com você pode acontecer algo ainda melhor. Por quê? Porque você já está fazendo a pergunta certa. Você quer descobrir quem realmente é. Isso é meio caminho andado. Amanda olhou para Rosa, depois para Beatriz, depois de volta para Rosa. Quando podemos começar? Rosa sorriu. Era sempre assim. No momento em que alguém realmente se sentia escutado, a resistência começava a se dissolver. Podemos começar agora mesmo. Enquanto caminhavam para a sala de atendimento, Beatriz se aproximou de Rosa. Obrigada, sussurrou. Por quê? Por me mostrar que todo mundo merece uma segunda chance e uma terceira, e quantas forem necessárias. Foi você que me mostrou isso primeiro, lembra? Quando era uma menina difícil, que se transformou numa mulher extraordinária. Acha que Amanda vai conseguir também?
Rosa olhou para a adolescente que caminhava à frente delas, cabelos roxos balançando, mas postura já mais ereta, mais esperançosa. Acho que Amanda vai nos surpreender, assim como você me surpreendeu todos os dias. Rosa? Sim? Ainda bem que você nunca desistiu de mim. Ainda bem que você nunca desistiu de si mesma. E assim, numa manhã ensolarada de São Paulo, uma nova história estava começando. Uma história de transformação, esperança e a crença inabalável de que ninguém é um caso perdido quando alguém realmente se importa. Porque às vezes, tudo que uma pessoa precisa para mudar sua vida é alguém que acredite que ela pode ser melhor. E Rosa Silva havia passado a vida inteira provando que essa crença pode mover montanhas. Ou, neste caso, pode transformar uma adolescente rebelde numa mulher que dedica sua vida a ajudar outros a encontrarem seu caminho. Às vezes, as maiores transformações começam com os menores gestos. Uma palavra de encorajamento, um olhar sem julgamento, a simples crença de que alguém pode ser melhor do que é hoje. Esta história nos ensina que ninguém nasce sendo cruel ou destrutivo. Essas são apenas máscaras que usamos quando estamos perdidos. E que com paciência, amor verdadeiro e limites claros, qualquer pessoa pode descobrir a melhor versão de si mesma. Se esta história tocou seu coração, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo. Seu apoio nos motiva a continuar compartilhando histórias que emocionam e transformam. Até a próxima. Actualiza. Mueve la cama que más cerca, mueve esa cintura de Shakira. Actualiza, ma, actualiza. ¿Qué es esto? Mueve la cama que... Plata. Pa, 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 pam, pa, pam, pa, 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 pam. No seas así. Es que, ¿cómo más los voy a entretener si voy a estar aquí picando todo el rato? Ya está. Tengo que hacer contenido de alguna forma, chicos. ¿Qué hay ahí? Un asqueroso bien empieza a hablar. Dile la música está fuerte, no te puedo escuchar. Actualiza, ma, actualiza. Dios mío, qué grandes las letras y la barra alimentaria. Chica, estoy ciega, ¿ok? No puedo, si le bajo me incomoda un poco. Necesito tenerlo así. Aparte, yo estoy jugando en una tele. Pero bueno, ya lo paso. Tendría que improvisar. A ver, improvisemos mentalmente. Tendría que ser... O hago la casa y al lado hago una cafetería. Chica, ¿esto quieres ver? No veo una polla. También es mano esa. También es carta. Mira, ni siquiera puedo ver. Voy a investigar, ¿ok? Porque por ahora... Ya, ahí yo creo que está... Voy a bajar ahí. Prohibido el viewers cleaning. Necesito una canción más cantable. Esta canción no me motiva. No me motiva estar cantando. Basta, ¿no? God damn. Modélame así. Pose, pose, pose. ¿Qué es esto? Modelo así, pose, pose, pose. Sync. ¿Y yo para qué quiero sync? Bueno, para algo lo querré. Pose, pose, pose.
ti nomás. Pose, pose, pose. Es que esta no me la sé. Tienen un montón de mods. ¿Qué es esto? Perma. La cafetería del segundo piso. Hola, Cindy, ¿cómo estás? Lindo pelazo, muchas gracias. Chiquillos, podemos tener No. Vamos a hacer... Vamos a tener una cafetería para que sea la tapadera de que tenemos una fábrica ilegal de dinosaurios, ¿ok? Au. Pose. Ah, la tontera, me estresa. Ya. Pose. Lavado de dinero, claro. Mushroom people, letting you wanna play. Can't believe you. Let your mother pray. Up, para, pam, pa, pam. Sí, ustedes tienen que ser conscientes que yo en algún momento voy a tener que rolear. ¿Ok? Así que ustedes quiero que se preparen mentalmente para eso. Fuerte. Pero bueno, parte del oficio. Mushroom people sitting ya wanna say. Can't believe you. Let your mother pray. Sugar. Suárez, right in my pocket. Yeah, right in my pocket. Oh, baby. She's old. Quiero saber qué es eso como de 4 ojos. The kombucha mushroom people letting you wanna stay. Can't believe you. Let your mother. Ay, sí. I'm feeling better. What do I feel? What do I say? Se me acabó. Me quedé sin antorchas. In the end that I goes away. In the end that I goes away. What do I feel? What do I say? In the end that I goes away. 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 ¿Qué cojones es eso? Yo ahora solo vengo por hierro. Baby, no money. Baby, no money. No me sé esta canción del bebé no money. No casi pura canción del bebé no money. Mi canción. Mi canción. Oye, tú no vas a venir a decirme qué poner y qué no poner en mi música, ¿ok? La. Ya voy a hacer esto, un poco la base, yo creo, Ya, pero ¿para qué decirlo aquí en el stream? I wanna
wanna be your baby. Quiero ser tu bebé. I wanna keep you a baby. Quiero ser tu bebé. I wanna be your baby. Quiero ser tu bebé. I wanna keep you a baby. Ricky cucu caca. Ricky cucu caca. Es la mejor canción que vas a escuchar en tu vida. Eso es. Ricky cucu caca. Eje. Tú juras que yo no conozco. Yo vivo del Minecraft, cabrón. Uy, me va a matar. Uy, me va a matar. Uy, me va a matar. ¡Ah! No se puede craftear, no se puede craftear. Lo voy a matar. Lo voy a matar. Es que yo lo voy a matar. Espérate. No. Si ese cabrón no me la va a ganar. No me la va a ganar. ¿Cómo es posible? Si es solo un cofre. Lo peor es que yo lo vi. Ah, yo sabía que era fake. A ver. Vamos a... Ricky cucu caca. Más encima no traje el barco. No me importa.